Olá, graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós, nesta oportunidade, quarta-feira, dia 29/7, estamos aqui para iniciar mais uma transmissão de um culto de estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu quero te convidar, queridos, nesta oportunidade, ao ler a Palavra de Deus, ao cantar, ao colocar diante de Deus o seu louvor, a sua adoração, que você faça com sinceridade do coração. Uma das dificuldades que nós temos nesse momento quando a igreja fica fazendo os cultos a partir das transmissões, eu imagino que é a sua dificuldade em manter ativo a sua atenção. Você que está com o seu celular, ele tem maior número de atrativos de toda a espécie para te convidar a não prender a sua atenção aqui. Mas é um exercício, é uma necessidade que nós precisamos nesse tempo de nos alimentarmos na presença de Deus. E nós queremos te convidar, querido, que nesse momento, que seja breve o período em que nós vamos estar juntos aqui, mas que seja bastante intenso da nossa comunhão com a Palavra de Deus, o nosso meditar em Deus, o aplicarmos nesse momento, através das nossas orações, os nossos louvores, o santificar das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos a uma breve oração para começar assim o nosso culto, pedindo a Deus que Ele nos abençoe. Após essa pequena oração, nós ouviremos a leitura da Palavra de Deus. Deus querido, nos reunimos como Igreja do Senhor através dessa transmissão, com os nossos irmãos em suas casas, nos seus lares, através, ó Pai, dos seus aparelhos e através da conexão via internet, para juntos, ó Pai, como Igreja do Senhor, em um só corpo, buscar a Tua Palavra, buscar, Senhor, o alimento espiritual para cada um de nós. Abençoe nossos irmãos, ó Pai, nossos irmãos que estão através dos seus aparelhos conectados, e que esse momento seja especial para cada um de nós. Nós oramos e suplicamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, gostaria de te convidar a uma leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Livro do Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos, o texto da Palavra de Deus, que nos convida a esse tempo meditar nesta porção da Palavra de Deus aqui, para começar o culto nesta oportunidade. Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 8, e diz assim o texto: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos.
tudo quanto sucede é vaidade. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Queridos, nós vamos cantar um hino nesse momento, o hino de número 198 do nosso hinário, e nós vamos cantar observando que nós precisamos olhar fielmente a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não sei, nesses tempos, onde está o seu olhar? Vamos olhar com fé em Jesus Cristo. Hino de número 198 do nosso hinário, Salvação Graciosa. Amém. Que o seu olhar, que o nosso olhar esteja no Senhor, nosso Salvador. Mateus capítulo 7, no versículo 7 até o versículo 12, nós encontramos no Sermão da Montanha, como nós encontramos aqui o Sermão do Monte de Mateus, anunciando o Sermão do Monte de Jesus. A instrução de Jesus traz para mim e para você sobre a oração. E o texto diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis
dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, nós queremos colocar diante da igreja nesse momento, um momento de intercessão, momento de gratidão pelos que já estão curados e intercessão por aqueles que estão acometidos da enfermidade do Covid. Quero colocar diante do Senhor e pedir que você esteja conosco, orando a Deus nesse momento e suplicando a Deus para que Ele traga misericórdia e graça e cura àqueles que estão enfermos. Você aí na sua casa, faça a sua intercessão, faça a sua súplica. Nós temos no nosso grupo de oração algumas pessoas que pediram orações, nós estamos orando por alguns irmãos. Você também deve conhecer alguém que necessita das nossas orações. Coloque-se diante de Deus, faça a sua oração. Nós vamos orar um pouco agora. Nós estamos na presença do Senhor e na presença do Senhor nós podemos buscar a Ele em oração. Feche os teus olhos, curve a sua fronte, dobre seus joelhos e ore ao Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós clamamos ao Senhor neste momento, ó Pai, e pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja conosco. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas súplicas e as nossas intercessões, os nossos amigos, nossos irmãos que estão, Senhor, passando por situações difíceis com a enfermidade do Covid, ó Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, e pedir que o Senhor, com bondade e graça e misericórdia, os visite, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor, internados, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão entubados, que são servos do Senhor, aqueles que, Senhor, talvez não tenha nenhum familiar, mas estão passando por dificuldade, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, sofrendo nessas angústias, ó Pai. Ó Deus, visita a terra, Senhor, com milagres, visita a terra com misericórdia, ó Deus. Tenha piedade, Senhor. O Senhor é Deus bondoso e misericordioso. Não há nada em nós que nos faz merecer, Senhor, a cura. Somente a Tua graça, somente a Tua bondade. E cremos que o Senhor é um Deus que há de intervir nessa situação. Por isso oramos, por isso clamamos, por isso pedimos, ó Pai, como a Tua palavra diz, batei, batei e abri-se-vos-á. Pedimos a Ti, Jesus, traga a cura,
traga cura sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo. Que as vacinas possam chegar logo, que, Senhor, os medicamentos que estão sendo usados, Senhor, sejam eficientes para trazer cura. Que os médicos que estão na linha de frente sejam protegidos pelo Senhor e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E a nós, ó Pai, que temos que nos policiar e nos cuidar, ó Pai, que possamos manter, Senhor, cuidando do nosso corpo, pois somos templo do Espírito Santo, ó Pai. E assim, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor traga a cura sobre as pessoas que estão enfermas. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor nesse momento, vamos buscar a Deus nesse momento de graça e paz, irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos aí presentes, né, ainda por essa transmissão, que a palavra do Senhor possa estar alcançando o coração de cada um dos queridos que está nos assistindo neste momento. Tem uma canção que fala que mesmo em meio às dificuldades, não devemos temer, porque o nosso Senhor está conosco. E mesmo se o mar não se abrir, e mesmo se tudo falhar, o nosso Deus estará conosco lá. Porque através da nossa fé, podemos alcançar todas as coisas. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou
cada dia eu vou viver rompendo em fé. Declare na sua casa, irmão. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Sim, ó Pai, queremos viver, ó Pai, sempre com essa fé em Ti, ó Deus, porque sabemos que essa fé move montanhas, ó Pai, que apesar das dificuldades, ó Deus, a nossa fé em Ti, ó Pai, vai nos fazer passar por tudo isso, ó Pai. E tudo isso sendo guardado por Ti, ó Pai, o Criador do Universo, ó Pai, que se importa com nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa noite podemos estar aqui louvando e agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Abra os nossos corações, ó Pai, para que a Tua mensagem, ó Pai, invada o nosso coração e que possamos trazer ela para o nosso cotidiano, ó Pai. Seja abençoando cada pessoa que está assistindo, ó Pai, que esse louvor, ó Pai, esteja alcançando o coração de cada um, ó Pai, e que a palavra a Tua palavra possa alcançar todos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, irmãos. Rompendo em fé, que seja essa a nossa proposta, nosso momento da nossa vida diante dos dias em que estamos vivendo. Queridos, eu quero te convidar à leitura da palavra de Deus. Livro de Números, Números capítulo 14. Números capítulo 14, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Números, capítulo 14, do versículo 5 até o versículo 9. Se não me engano, é o quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. E Josué, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Queridos, que Deus nos abençoe nesse momento, e eu oro ao Senhor pedindo a Ele que nos dê graça, nos dê a sua misericórdia, nos dê a presença do Espírito Santo para compreender a palavra que Ele tem para nós nesta oportunidade, e que o meu coração e o seu coração seja preenchido pela voz do Evangelho nesse momento, e que essa boa nova seja transmitida a nós pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar contando aquilo que eu ouvi uma vez falando sobre uma história. Estava dois homens andando na rua de um grande centro, dois homens de vidas diferentes. Um deles era do interior, da cidade do interior,
daquele que não morava na cidade, mas morava no seu sítio, na sua fazenda, na sua roça. Outro não, era da cidade grande, nasceu e foi criado na cidade grande. E de repente, ouviu-se dois sons diferentes naquela rua. Ouviu-se o som de uma moeda caindo no chão e ouviu-se o som de um bem-te-vi que estava no fio de luz fazendo o seu canto. O homem criado na cidade, ao ouvir o barulho da moeda, rapidamente olhou para o chão tentando ver que lado que tinha caído a moeda. Mas o homem lá, criado lá na roça, da fazenda, no sítio, no interior, ele olhou para o fio para ver o bem-te-vi cantando. A ideia dessa história que eu ouvi contar é para nos trazer o seguinte: cada um ouve o som que lhe é mais comum. Cada um olha e observa aquilo que lhe chama a atenção. E é interessante isso, porque esse texto nos convida a observar fatos diferentes, observado de forma diferente por pessoas que estavam ali. Na verdade, fatos iguais, né? E eles observaram de forma diferente. Mas o versículo 4 nos chama a atenção. Não foi lido, mas você está com a Bíblia aberta. Olha o versículo 4, que desespero. E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o desespero a seguir de Moisés e de Arão. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. O que é que está se passando? Essa história, ela começa no capítulo 13, no versículo 1, e ela vai até no livro de Josué, quando Calebe recebe a sua herança, a terra, lá no capítulo 14, versículo 10 e 11. Quando Calebe vai receber a promessa da terra que lhe foi-lhe dada por promessa. 12 espias, 12 príncipes, 12 homens escolhidos das 12 tribos de Israel, saíram para observar a terra de Canaã. Se você é frequentador da escola bíblica dominical, você lembra dessa história. E lá então eles viram a terra, observaram a terra, trouxeram da terra um cacho de uva por 2 homens segurando em um pedaço de madeira, e ali trouxeram aquele cacho de uva de tão excelente e de tão bom que era. Mas, daqueles 12, 10 espias viveram e vivenciaram uma história diferente. Josué e Calebe viu essa história de outra maneira. Eles enxergaram essa história diferente e contaram de forma diferente. Josué e Calebe viu de forma diferente e contaram de forma diferente. E aqui então nós começamos hoje. E eu gostaria de conversar nesta noite, pregar a palavra para você, através da leitura da palavra, sobre como abrir os meus olhos. Como abrir os meus olhos e ver a mesma coisa que outras pessoas veem, mas ver de modo diferente. E a primeira coisa que você vai observar aqui nesse texto, que é importante para Josué e Calebe, é importante para a nação de Israel, é importante para você também, é ter a sua própria visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque é simplesmente o seguinte: naquele meio que era 12 pessoas, 10 tiveram uma chamada de atenção naquela história. E Josué e Calebe tiveram a sua impressão, tiveram a sua visão, e pela sua visão eles seguiram. Se você observar com a Bíblia aberta, no capítulo 13, no versículo 30 e 31,
nós vamos encontrar assim. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que eles tinham enxergado lá? O que aqueles espias tinham visto na terra? Josué e Caleb realmente viu que a terra era a terra que mana leite e mel. Viu que a terra era muitíssimo boa, como eles disseram. Mas os outros 10 só viram os gigantes, só viram as dificuldades, só viram os problemas. Mas mesmo assim, Josué e Caleb mantiveram a sua visão perante o povo de Israel. E pela segunda vez aqui no capítulo 14, eles então, no meio do povo, eles entram, rasgam as suas vestes e falam a toda a congregação dos filhos de Israel a respeito da terra, da visão que eles tiveram. Deixa eu te falar um negócio aqui. Não deixa ninguém falar para você o que você tem que ver, não. Não deixa ninguém falar para você qual é a visão que você tem que ter da história. Deixa não. Deixa ninguém impedir a você de ter a sua própria visão. Tem um ditado popular que ele é muito mentiroso, porque aqui está provado que nem sempre a maioria está com a razão. Eram 12. 10 mostraram uma visão da história. 2 mostraram outra visão. E não era a maioria. E aqui, então, eu quero encerrar esse ponto te dando um exercício, um dever de casa, para que você faça nesses dias. Qual é a sua visão de tudo isso que está acontecendo no mundo? Eu não quero que você tenha a visão do pastor, a visão do outro pregador, a visão do outro, a visão dessa rede de divulgação de notícias, desse outro ou dessa aquela. Não, eu quero que você tenha a sua visão de toda essa história que está acontecendo hoje diante da humanidade. Isso é importante para você. Isso é importante para você fazer um exercício de como abrir os seus olhos e ver coisas diferentes. Se você quiser enxergar com óculos de uma emissora de televisão, você não está tendo a sua visão, você está pegando a visão dela emprestada. Se você quer enxergar com óculos de uma organização de saúde, você não está sendo a sua visão, você está tendo a visão dela. Você pode pegar as informações do mundo, você pode pegar as orientações do mundo, mas você precisa de ter a sua visão. Então eu quero te deixar com esse exercício. É um exercício que você precisa responder. Se você quiser pesquisar, se você quiser observar, sim, mas eu quero que você tenha a sua visão. Para a gente ir para o segundo momento da história. Primeira coisa que você precisa na sua vida para alcançar a sua própria visão. Coloque Deus em primeiro lugar. Olha o versículo 8. O versículo 8, o que foi que Josué e Caleb disseram para eles? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. A visão desses 2 espias não era a visão de homens. A visão desses 2 espias era na visão da sua fé, da sua promessa e a sua visão de quem colocou Deus em primeiro lugar na história. Eles não olharam para os braços, para a altura, para a força, para o poder bélico das outras pessoas que estavam na terra. Eles olharam para Deus. Se o Senhor quiser, Ele vai nos dar. E quando você vai alcançar a sua própria visão, você precisa de ter essa postura. Aqui, irmãos, eu lembro nessa história, eu lembro dos amigos de Daniel, quando eles
dizem ao rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, nós não adoraremos a sua estátua. Eles tinham Deus em primeiro lugar. Eles tinham Deus sobre a vida deles. E aqui também nós observamos que Josué e Caleb colocou Deus em primeiro lugar na história deles. E a lição de Caleb continua, e aqui no versículo 9, nós entendemos como continua. Olha o finalzinho do versículo 9. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, não os temais. E aqui, irmãos, nós precisamos de repetir essa verdade bíblica, essa verdade de Deus, para o meu coração, para o seu coração. Deus está conosco. Eu nunca vou cansar de falar isso para você. Eu nunca vou cansar de falar isso para o meu coração, para a minha alma, para a minha mente. Deus está conosco. Nós vamos ver que esse momento aqui, quando Josué e Caleb encontram Deus em primeiro lugar, ele vai dizer no finalzinho: o Senhor é conosco. Quando Moisés orou intercedendo pelo povo, Deus disse: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Quando Josafá estava perante o Senhor e orou, Deus disse que estaria com eles. Quando o rei Ezequias orou e pediu a Deus, porque Senaqueribe invadia com o exército da Síria sobre Israel, e o Senhor disse que ele estaria presente e guerrearia as próprias guerras. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Josué dizendo que tão somente não temas, Deus falando com Josué: não temas, eu estou contigo. Quando nós vamos ouvir a história de Josafá, a história de Ezequias, a história de Isaías, a palavra de Deus dizendo: não temas, eis que estou contigo. Quando nós vamos observar Daniel e seus amigos, tanto na fornalha, quando ali foram lançados, Deus estava presente. Em todos os instantes da história da palavra de Deus, onde o povo estava, Deus estava presente e se fez presente. Nós precisamos aguçar os nossos olhos e ver Deus em primeiro lugar. Não olhe para o lado. Não olhe para as ondas e os ventos procelosos que estão por aí. Lembra de Pedro? Quando ele desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Para você aprender a olhar uma forma diferente, você tem que ter o seu olhar ligado a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E assim, então, você aprenderá a olhar com os olhos e aprenderá a abrir os seus olhos para ver de forma diferente. Terceiro e último lugar, querido, nós precisamos de observar uma situação. Hoje, quando nós pegamos a palavra de Deus e olhamos para essa história, e vamos ver na história de Caleb, lá no livro de Josué, no capítulo 14, quando ele recebe por herança, sendo ele e Josué os únicos dois que chegaram à terra prometida, e Josué e Caleb estiveram presentes aqui e foram agraciados por Deus. E olhando para essa história, nós vemos que Deus construiu na história, através desses homens, através da vida deles, aquilo que ele queria fazer na história. E aqui eu quero te convidar a viver a vida, não só tendo Deus em primeiro lugar, mas numa perspectiva espiritual. Veja a vida de forma diferente. Veja a vida num plano espiritual, numa forma onde, quando nós encontramos essa realidade na palavra de Deus, nós vamos observar que nem tudo o que nós estamos vendo é a história de um vírus. Nem tudo o que nós estamos vendo na história é a história de uma enfermidade ou de uma pandemia. Há muito mais de Deus sobre toda essa história. Há muito mais do poder de Deus sobre toda essa história. Há muito mais de uma construção
daquilo que o Senhor Jesus predisse no seu sermão profético a respeito de tudo isso. E nós então precisamos olhar de forma diferente para essa história. Nós precisamos então entender que aquele Deus que nos salvou, que conhece toda a nossa história, desde a fundação do mundo, que contou todos os nossos dias e escrito está no livro da vida, como diz o Salmo 139, cada dia, como diz Efésios no capítulo 1, desde antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu e nos salvou em Cristo Jesus. Esse Deus nos convida a viver uma vida espiritual no tempo em que estamos vivendo. Nós precisamos lembrar-se que é um exercício espiritual que nós estamos vivendo. Quando eu olho para a palavra de Deus, no capítulo, aqui mesmo, em Números, no capítulo 13, no versículo 33, eu não vejo uma situação tão negativa de um pensamento daqueles outros 10 espias diante dessa história. Olha o capítulo 13, o versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, veja bem, olha, leia de novo esse texto, observa aí. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aqueles 10 espias, diante daquela situação, eles não só viram os filhos de Enaque, os gigantes, mas eles tinham uma impressão negativa de si mesmo. Eles os viam, os enxergavam como se eles fossem gafanhotos, como se eles fossem fracos, como se eles fossem um nada, diante dos gigantes. E eles não eram gafanhotos, eles eram homens normais, eram pessoas que já tinham vencido muitas e muitas coisas pelo poder de Deus, mas a impressão negativa de si mesmo, a autonegação do seu valor estava ali. E agora então, eles entravam aqui com uma impressão negativa. E nós também o éramos aos seus olhos como gafanhotos. Você não está tendo uma visão errada a seu respeito? Você não está tendo uma visão olhando para você e se sentindo um gafanhoto? Você é filho de Deus. Deus nos amou ao ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. Nós não vamos exaltar o homem e nem vamos colocar o homem acima da razão pela qual Cristo nos amou, que nós fomos criados em Cristo Jesus e salvos em Cristo Jesus para a glória do Senhor, e assim devemos viver. Mas também não precisamos ter essa impressão negativa a nosso respeito. Nós precisamos ter uma visão espiritual a respeito da nossa vida. Paulo aos Romanos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão, queridos, sabe o que é? É que nós fomos acostumados a usar a Bíblia como um livro de alta ajuda, que às vezes o poder espiritual da Bíblia nos falta. Nós não conseguimos olhar mais para Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso daquele que me fortalece, como um versículo de uma promessa espiritual de Deus para a minha vida e para a sua vida. De tanto que vimos esse texto colocado em para-choque de caminhão, em placas,
para dizer que você pode conseguir tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Passou a ser receitas e chavões de autoajuda, e não conseguimos olhar pela palavra de Deus e descansar no Senhor que cuida de nós, e ter uma visão espiritual de tudo que está acontecendo, e de ficar tão arraigado e apegado às coisas materiais que não conseguimos entender que há um Deus soberano sobre todas as ações, e nós somos resgatados pelo seu amor, de um Cristo que se deu por nós na cruz, para que possamos viver eternamente, na glória eterna com o nosso Senhor. Então nós podemos descansar, porque Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de cada um de nós, e precisamos então olhar para essa palavra e entender qual é a visão que você vai ter da vida. Você vai olhar para o poder do mal, ou a graça, a misericórdia e a ação bondosa de Deus sobre a nossa vida? Quantas e quantas foram as vitórias que Deus já nos concedeu? Quantas e quantas não foram as vitórias que Deus já nos livrou e tem nos livrado a cada instante? Por isso nós somos convidados a olhar para a vida e cultivar uma visão espiritual da vida, porque as bênçãos de Deus estão sobre nós, e Deus deixou essa palavra para que ela fosse verdade no seu coração. Quando nós encontramos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele nos convida a olhar para a palavra de Deus de forma de capítulo 15, no versículo 4, ele nos convida a olhar para a palavra de Deus de forma diferente. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É importante isso, querido. É importante você olhar para a palavra de Deus não como um livro de autoajuda, mas um livro que vai nos dar consolo e esperança, porque as verdades de Deus para a minha vida e para a sua vida estão aqui. E hoje, quando nós observamos a história dos 12 espias, onde 2 olharam para a história com um olhar espiritual, pois Deus estava com eles, e eles então puderam receber a recompensa de entrar na terra prometida. Eu te convido a não olhar e a mudar a sua visão, e olhar para Deus, que tem nos amado, que tem nos cuidado, que tem nos sustentado, e que o seu olhar seja diferenciado, pois nós somos convidados a viver de forma diferente nesse mundo. Deus está conosco e sempre esteve e continuará ao nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos amparados e guardados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou na cruz por amor de mim, por amor de você. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter uma visão diferenciada desse momento histórico que estamos vivendo. Que assim seja comigo, que assim seja com você e com todos os nossos. Amém. Amém. Vamos orar, encerrando, e assim, encerrando também, agradecendo a todos que aqui estão conosco. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado a viver essa vida sobre a terra, com o poder do Teu Santo Espírito, com uma visão espiritual, ó Pai, que aqui estamos como, Senhor, obreiros do Senhor, como servos do Senhor, para que cada um de nós que está sobre essa terra seja aquele que vai viver para a glória do Senhor. Ó Deus querido, abençoe cada um dos nossos irmãos que ouviram esta palavra, que eles possam, Senhor, com temor e tremor, cheios do Espírito Santo, passar a ter uma visão diferenciada da história, ó Pai. Passar a ter, Senhor, a visão daquilo que Josué e Caleb nos ensina hoje, que nós precisamos olhar para a história através de Cristo Jesus.
Nós precisamos olhar para a história através do sacrifício de Cristo na cruz, que nos resgatou do nosso mundo de pecado e nos trouxe para a glória do Senhor. Ó Pai querido, sustenta cada um de nós, livra-nos dos nossos temores, livra, Senhor, dos nossos medos, livra-nos das nossas preocupações e nos leva, Senhor, a descansar na Tua presença, porque o Senhor é o Deus que está conosco. E que assim seja com todos nós, ó Pai. Abençoe, ó Pai, as famílias da igreja, abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui presente conosco, que a paz do Senhor esteja no seu coração, que a alegria, a sede pela tua palavra seja constante em cada um de nós, que cada um dos teus filhos aqui, Senhor, seja aqueles que irão buscar na tua palavra o conforto e o consolo para o coração. Desperta-nos, ó Pai, a leitura da palavra do Senhor, desperta-nos, ó Pai, a viver de acordo com o teu ensino, e assim, ó Pai, possamos nos alimentar e nos fortalecer da Tua palavra. Leva-nos, Pai, a enxergar o mundo com o Teu olhar, e assim, ó Pai, possamos viver para a glória do Senhor. Nos sustenta, Pai, nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você, sua casa, e obrigado por estar conosco nesta oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.